Bom, gente, agora nós vamos falar de um assunto que é preciso ser falado, que é o cuidado com a nossa casa comum. Isso é algo que a gente sempre fala aqui no programa, mas a gente não pode parar de falar, porque a gente precisa continuar cuidando do meio ambiente. E é um tempo em que os impactos das nossas ações se tornam cada vez mais visíveis. O planeta vai reagindo. É a gente que faz. Refletir sobre a preservação da natureza e o respeito à vida se torna cada vez mais essencial, gente. E olha que a gente pode fazer na prática para contribuir com esse cuidado no dia a dia. O que será que a gente pode fazer, né? Olha, para nos ajudar a entender melhor sobre esse assunto, eu recebo agora o biólogo Pedro Moraes, ele está online, né, um formato online, que vai bater esse papo com a gente. E também recebo aqui no estúdio a Ana Luísa, gerente de conservação e meio ambiente aqui do Santuário Nacional, para a gente falar sobre a usina de reciclagem São Geraldo. Muito bom dia, Pedro. Bom dia, tudo bem com vocês? Tudo jóia, seja muito bem-vindo. Tá bem. Que bom. Seja bem-vinda, Ana. Obrigada, é um prazer estar aqui. Que bom a gente poder falar sobre isso. Primeiro, Pedro, eu gostaria de falar com você a gente sempre fala da casa comum, né? Mas parece que a gente fala casa comum e sempre o outro vai cuidar. O que é a casa comum e quem cuida dela? A casa comum é o nosso planeta, né? Todo o ecossistema que tem em volta dele. Esse planeta que é tão bonito e que tem uma vida tão ativa e que nenhum momento da história dele, ele teve tanta vida ao mesmo tempo. E que a gente tem que cuidar dessa vida, porque querendo não, se essa vida não estiver bem, nós, por consequência, também não ficamos bem. E a gente não fica bem. O que significa, Ana, para você? Por que é tão importante a gente cuidar da casa comum? Tudo está interligado, né? Então, a gente cuidando, a gente depende disso e as próximas gerações, para que elas continuem existindo, também a gente precisa deixar um planeta bom para elas, né? Então, tudo está interconectado, é importantíssimo, é a nossa casa, nós dependemos da casa. E as futuras gerações também dependerão dessa mesma casa. Exatamente. E o nosso modo de vida diz muito sobre isso, né? Sim. Ô Pedro, quais são as atitudes que que é mais comum, que mais impactam o meio ambiente de maneira negativa? O nosso meio ambiente hoje, ele está passando por um momento bem complicado, porque a gente, querendo ou não, a gente está com muitas pessoas que não prezam pelo meio ambiente. E normalmente as pessoas elas tendem a só prezar pelo meio ambiente a partir do momento que começa a pegar de alguma forma a elas. Está começando a pegar. A gente já consegue observar isso com aumento de temperatura do nosso planeta, uma aceleração do aquecimento global. E além disso, de uma forma geral, quando a gente fala de problemas de temperatura, que vão acabar, de certa forma, prejudicando o nosso planeta, a gente está falando num quesito até de longo prazo. Então, a gente já está vendo isso. A minha geração, por exemplo, já está com um planeta menos rico do que a geração, por exemplo, do meu pai. Meu pai também é biólogo, ele também trabalha no meio, mas o meu pai ele sempre fala uma coisa muito, muito bem visível. Ele fala assim, o planeta que eu recebi, ele é muito mais rico do que o planeta que você recebeu em questão de vida. Isso é verdade. Quando meu pai ele era criança, o nosso planeta ele tinha 66% de tudo que era vivo intacto. Então, você poderia pegar um carro, andar 2 horas, e você estaria em um lugar que poucas pessoas tivessem ou nenhuma pessoa tivesse. Ele estaria totalmente preservado. Em contrapartida, hoje, eu não consigo fazer isso. É muito mais difícil. Mesmo, teoricamente, eu tendo mais opções, né? Eu tendo mais oportunidades. Eu tenho um material melhor. Eu tenho internet, eu tenho equipamento de melhor qualidade. E mesmo assim, eu sempre, quando eu vou para fazer uma área de um trabalho de campo ou algo do gênero, eu dificilmente encontro um lugar 100% preservado. Quase impossível. Se eu for falar que eu vi isso 10, 15 vezes na minha vida inteira, foi muito. E olha que é uma pessoa que sempre faz viagem de campo. Então, é uma coisa muito complicada. O nosso planeta está demonstrando isso, ele está demonstrando esses problemas que são causados por nós, querendo ou não. Então, esse excesso de poluição causado por carros, o descarte irregular de lixo, né? Aquela frase, vou jogar o lixo fora. Como assim você vai jogar o lixo fora? Não existe o fora. Não existe um lugar que a gente coloca o lixo simplesmente ele suma. A gente só está tirando o lixo da nossa casa e fazendo ele colocando ele em outro lugar que, querendo ou não, está no nosso espaço, está no nosso planeta. A nossa casa, né? O jogar o lixo fora, você não está jogando lixo fora da sua casa. Porque, querendo ou não, a nossa casa é o nosso planeta. Então, essa ação de descarte irregular,
o uso excessivo de combustíveis fósseis, né, que vai acabar produzindo a gasolina, tudo isso faz um mal danado para o nosso planeta. Também o consumo excessivo de água, entre outras características. E tudo isso nosso planeta ele demonstra, com veemência, assim, ele sempre demonstra que ele está com um problema. Ele vai mostrando, né, Pedro? Legal você ter falado aí sobre o lixo, porque o lixo é muito comum em todos os lugares, gente. É dentro da sua casa, é na rua, é todo. É onde tem um planeta, tem lixo. E aqui, Pedro, aqui no Santuário Nacional, nós temos uma movimentação muito grande de pessoas. A quantidade de lixo é grande, né, Ana? É grande. A gente chega até no final de semana de evento, dia 12, etc., mais de 100 mil pessoas em um final de semana no Santuário Nacional. Sim. Então, imagina a quantidade de lixo gerado, né? E o que o santuário faz com esse lixo? O santuário lança, né, destina o lixo não reciclável para aterros legalizados e a parte reciclada ele manda para reciclagem. Agora, em especial, com a usina de triagem e compostagem, vai reciclar mais ainda, né? Foi recentemente inaugurada, inaugurada no final de fevereiro. Aquilo, né? O santuário sempre destinou corretamente os seus resíduos, mas com a usina teve a oportunidade de melhorar ainda mais, né? Aumentar a conscientização dos colaboradores, aumentar a reciclagem e, em especial, implantar um processo chamado compostagem. O que é isso? Que é todo o resto de alimento, que é um resíduo orgânico, que ia para aterro também, então a gente vai ter a oportunidade de transformar isso em adubo, né? Vai ser usado? Vai ser usado. Nós temos uma área verde muito grande, um paisagismo muito grande, projeto de reflorestamento de matas nativas e tudo isso para ser conservado precisa ser adubado. E aí a gente vai utilizar esse adubo, ao invés de estar mandando para o aterro sanitário. A criação da usina de reciclagem, ela tem, você está colocando aí, né, falando sobre os objetivos, mas o que acontece? Então, só algum tipo de lixo que vai para essa usina? São dois processos principais, um é da triagem em si e o outro é da compostagem. O da triagem recebe os resíduos com potencial de reciclagem, que seria o plástico, papel, papelão, metais. Então, esses resíduos vão para lá. E aí é feita uma triagem. Porém, é uma triagem mais refinada, né? A gente depende que quem está gerando, né, os colaboradores, os visitantes, descartem esse resíduo no local correto. Então, eu vou lá, tomo um café, um copinho plástico, jogar num coletor vermelho de plástico ou resíduo reciclado. Precisei trocar a fralda do meu bebê, colocar no banheiro do não reciclável, porque uma fralda, né, suja não é reciclável. Então, a gente conta com essa colaboração para que lá a gente tenha uma triagem mais eficaz. Sim. Porque, por exemplo, se aqui na geração a gente separa o plástico do papel e do não reciclável, lá nós vamos separar em 10 tipos de plástico, por exemplo. Lá nós vamos fazer uma triagem mais refinada para que esse resíduo possa ir para a reciclagem correta. Então, lá não é um monte de plástico de uma vez ou um monte de papel de uma vez. Cada tipo de papel, cada tipo de plástico vai para uma destinação. E isso traz um impacto benéfico, né? Porque como é um resíduo que já foi processado, ele já foi um produto num dia, ele vai ter menos processos. Então, vai impactar menos CO2, menos geração de energia, menos consumo de água, né? Fora todos os benefícios que a usina traz, geração de empregos e maior conscientização das pessoas, né? É interessante, vários colaboradores foram à usina, como eles ficam maravilhados para entender o que é feito com aquele resíduo e a importância dele descartar no coletor correto. Porque lá acaba, né, perdendo a eficiência, a gente ter que separar, por exemplo, imagina um coletor vermelho para plástico, a gente encontrar um bacon no meio, vai contaminar, vai engordurar, eu não consigo mandar isso para uma reciclagem, né, que é a transformação desse resíduo que não tem serventia para nós em outro produto, que depois volta a ter serventia e não vai ser descartado no meio ambiente. Tudo é conscientização. Conscientização. Né? Que trabalho belíssimo. Pedro, tudo é conscientização, né? As pessoas, elas falam, ninguém vai ver. Vou jogar essa fralda aqui que ninguém vai ver, né? Ou então, eu vou desperdiçar essa água aqui em casa mesmo, eu vou usar esguicho aqui na calçada, deixa eu lavar várias roupas durante a semana na máquina, porque ninguém vai ver.
essa água. As pessoas, ninguém vai ver, né, Pedro? O mundo não recebe, né, as nossas reações. Como as pequenas atitudes, elas demandam, né, a grande transformação e o cuidado com a casa comum. Qual é a responsabilidade que todos nós temos dentro de casa? A nossa responsabilidade atualmente, ela tem que ser realmente fazer essas pequenas ações, que para muitas pessoas a gente imagina que ninguém vai ver. Então, mas vai por mim, as pessoas elas veem isso. E não só as pessoas, mas principalmente o nosso meio ambiente, ele vê isso com muito maus olhos, vamos falar assim. Se você faz essa má ação de, sei lá, é muito comum, por exemplo, eu moro em região de chácara, então por estar morando em região de chácara, tem gente que vem aqui para finais de semana para festa. É comum encontrar gente que está dirigindo o carro, jogar latinha de fora do carro para a área de mata local. A gente limpa, né? A gente faz a higienização, mas não era o meu papel, era o papel da pessoa ter um lixinho no carro, de pegar, separar, porque esse simples ato vai fazer muito bem para o nosso planeta, muito bem mesmo, porque você tendo um planeta mais limpo, tendo um planeta que você não tem material poluente no meio, vamos principalmente absorver o mínimo possível dele, você tem um planeta mais saudável, um ecossistema melhor e principalmente o meio onde você vive fica melhor. Porque a gente imagina, o nosso planeta, ele vai ficar bem, tanto pelo nosso planeta, mas não é só pelo nosso planeta, é pela gente, principalmente. Porque se a gente tratar mal o nosso planeta, não vai existir outro planeta pra gente cuidar, porque a gente só tem um até então. E é isso que você falou, né? Pra gente, o benefício é pra gente, porque a gente está falando da nossa casa comum. Então, as pessoas precisam entender que quando fala em proteção do meio ambiente, proteção da casa comum, não é uma entidade separada, é um benefício próprio para cada um de nós. Porque esse resíduo que você joga no solo, ele vai contaminar esse solo, que tem um lençol freático de uma água que vem para que eu bebo, né, que nós bebemos. Sim. E isso também pode entupir um bueiro, que vai causar enchente. Sim. Na rua onde eu moro. Exatamente. Né? 20, 30 anos atrás falávamos de preservar o meio ambiente para as futuras gerações. Mas hoje a gente sabe, é preservar para nós mesmos. Sim. Nós estamos sofrendo o impacto das nossas próprias ações. Então não é uma coisa separada, deixa eu proteger o meio ambiente. Não, deixa eu me cuidar, sim, que essa casa é minha. Eu preciso, né, me proteger. De todos nós, né? Ô Pedro, muito obrigada, foi muito bom bater esse papo com você. E vamos continuar, né, trabalhando para que a conscientização continue firme, a mudança de comportamento continue, porque ainda a gente tem muito chão para mudar, né? O Brasil ainda precisa de o Brasil e outros lugares, mas enfim, a gente está falando aqui, precisa de muitas mudanças. Obrigada. Obrigadão, viu? E eu só queria deixar uma frase para finalizar. Pense numa coisa bem simples, viu, gente? A vida vista de perto, ela fica muito mais interessante. E o nosso planeta visto de perto, bem cuidado, ele não vai ficar só mais interessante, ele vai ficar muito mais bonito. E muito mais habitável, né? Com muito certeza. Mais habitável. Pedro, um abraço para você, tudo de bom. Obrigado, viu? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ana, muito obrigada, viu? Obrigada. Foi ótimo ter esse papo, né? Eu acho que todos que visitam o Santuário Nacional podem vir com mais consciência, trazer sua garrafinha de água e reutilizar essa própria garrafinha do que não ficar muitas garrafinhas, né? Isso. E, enfim, tem muitos movimentos aí que dá para fazer. Parabéns. Perfeito. Obrigada. Obrigada pela oportunidade. E vamos continuar cuidando do santuário e da nossa casa comum, hein, Padre? Exatamente. É um compromisso de fé. Cuidar do meio ambiente, cuidar da Mãe Terra, é uma expressão de agradecer ao Criador que colocou aqui tudo aquilo que precisamos para viver. Quando lemos a narrativa no livro do Gênesis, vamos ver que Deus criou todas as coisas e no centro do jardim Ele coloca o homem e a mulher para que cuidem, para que protejam, para que o jardim de Deus seja lugar de vida e de vida para todos. Não apenas para algumas pessoas privilegiadas, mas toda a vida merece um lugar digno para viver, para poder se alimentar, realizar os seus sonhos. Que a gente possa crescer neste bonito compromisso em cuidar, desde o pequeno detalhe do lixo com o seu descarte correto, até mesmo aonde moramos, cobrar dos poderes, políticas públicas de reflorestamento, né, de restaurar os mananciais, cuidar dos rios que passam, às vezes até mesmo dentro da cidade onde você mora. Não seja indiferente. A casa é de todos nós e todos nós temos responsabilidade para que a terra continue sendo um lugar de vida e de vida para todos. É o próprio Deus que nos conclama isso. A ressurreição é este compromisso que o Senhor espera. A natureza que está ferida, desfigurada e crucificada precisa ser restaurada com a luz do nosso amor.
Quem acolhe Cristo na vida faz de toda a vida a sua missão.